Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar dos primeiros dias do ano. Os primeiros dias do ano, eles determinam muito como será o seu ano ao longo de todo esse processo, tá ok? O que que você não deve fazer nos 7 primeiros dias do ano? Você tem que entrar, né, de fato dentro de um ano com um propósito de realizar, com um propósito de querer fazer as coisas diferente do ano anterior. Porque se você começar da mesma forma que você começou outro ano, quais são as chances de você terminar o ano de 2026 do mesmo jeito? São grandes. Então, para início, você tem que começar diferente, tem que fazer diferente. Não adianta só fazer a listinha de desejos, a listinha de mudança de ano, de que promessas que você vai realizar, se você não mudar desde o começo aquilo que precisa ser feito. Então, é isso que eu quero te mostrar aqui, o que é interessante você colocar já nos primeiros 7 dias para que você comece de fato diferente aí o seu ano. Eu sou Marcelo De Santos, sou especialista em gestão de negócio e eu ajudo as pessoas, as empresas a terem resultados melhores. E a gente coloca aqui dentro desse canal sempre muito conteúdo sobre liderança, sobre gestão, sobre carreira, muitas vezes, para ajudar as pessoas a terem melhores lideranças e terem melhores negócios também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, que sempre a gente está colocando conteúdo inédito e conteúdo bom aqui para poder te ajudar. Vamos então ao cenário de hoje. Olha só, sabe aquela sensação de que o ano acabou e mudança de ano sempre gera, né, novos horizontes, novos objetivos, mas não é o caso. Você está se sentindo pressionado ou pressionada aí já com muita coisa para fazer, com muita coisa que não foi feita o ano passado. Isso é sinal de que você talvez não esteja atuando onde você precisa atuar. Porque quando a gente fica cansado, quando a gente fica exausto muitas vezes, são sinais de que a gente está trabalhando no foco errado. Porque a gente faz e muitas vezes o resultado não aparece. Então é importante já de cara fazer essa análise, tá certo? Então, isso não é falta de motivação, isso não é falta de interesse, isso na verdade é uma expectativa que você coloca alta e alguns erros que acontecem ao longo da sua jornada, e aí isso se repete ao longo dos anos, ano a ano, você vai fazendo da mesma forma e você não percebe esses erros de início de ano, que é simplesmente você colocar ali dentro da sua virada de ano desejos e não de fato objetivos, e não de fato metas para que você consiga alcançar. E não adianta colocar só objetivos claros e metas, é importante definir um plano para ajudar você a realizar esses objetivos e essas metas. E dentro desse plano é preciso ter o quê? Foco. Esse é o ponto fundamental. E o que é foco? Você pode estar me perguntando. Foco é dizer não para tudo que não é o teu plano de desenvolvimento para atingir seus objetivos. Ponto final. O que começa a acontecer ao longo do ano é que você começa a aceitar tudo, isso são distrações que vão te atrapalhando a realização dos seus sonhos, dos seus objetivos e das suas metas. Esses são os erros que acontecem ao longo do ano. Então, muitas vezes você cria a meta por impulso, porque alguém te pediu, alguém te cobrou, alguém te colocou alguma coisa. Muitas vezes é você que está achando que precisa colocar aquela meta para você entrar na moda, tá certo? Tentar fazer tudo sozinho ou sozinha, né? Isso não existe, né? Porque nós precisamos sempre das pessoas para que as pessoas nos ajudem. Nós não somos bons em tudo. Nós precisamos de auxílio de outras pessoas. Importante estar sempre observando onde que você tem fraquezas, né? Vamos pensar assim, para que outras pessoas consigam suprir essa fraqueza e te ajudar nesse desenvolvimento dos seus objetivos e ignorar sua energia emocional. Muitas vezes nós entramos em altos e baixos e nós precisamos perceber o nosso biorritmo, vamos dizer assim. Entender qual é o nosso melhor momento, qual é a nossa melhor fase, como que nós estamos, o que está acontecendo com a gente, por que muitas vezes a gente não está conseguindo entrar no objetivo, entrar no projeto. Temos que entender isso. Em alguns casos é importante até o auxílio de profissionais para nos ajudar, né? Questões de terapia, questões de clareza aí para poder entender o lado nosso emocional. Certo? Outro ponto fundamental aqui que a gente comete é ficar comparando o palco dos outros. Muitas vezes outras pessoas estão em outros momentos e nós ficamos nos comparando. Puxa, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo e eu não consigo atingir. Mas muitas vezes ela já está há 10 anos lá e você está no segundo ano, ou às vezes está no primeiro e fica se comparando. Então tem que tomar esse certo cuidado dentro dessa análise, para você poder de fato entender o que precisa ser feito. Nós precisamos evitar algumas coisas antes de fazer um plano. É isso que eu quero te propor aqui.
Lembra que eu comentei que você tem que fazer um plano. Só que antes de fazer o plano, você tem que analisar questões importantes. Será que essa meta ela é viável? Será que esse objetivo faz parte do meu grande objetivo, do que eu preciso fazer? Então você precisa analisar todas essas coisas, verificar onde que você errou em 2025 e o que pode ser feito para melhorar. Para, senta, e eu gosto sempre de anotar. Coloque um caderno e comece a colocar o que você está fazendo dentro desses 7 dias. O que você precisa refazer, rever, respire, analise e tente entender de que forma que você se comportou ao longo do ano, porque o comportamento ele gera ações. Nós somos feitos de hábitos, nós incorporamos alguns hábitos e esses hábitos eles fazem a gente se comportar de tal forma que faz a gente agir ou reagir de tal forma. Então o que você precisa analisar é você se conhecer, entender o que você está fazendo, que tipo de comportamento que você está fazendo. E aí você tem que rever algumas coisas, você tem que colocar um ponto final, você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar ali. Então liste coisas que você precisa modificar e que você quer melhorar antes de você fazer o seu planejamento, antes de você fazer o seu plano, porque isso vai te ajudar muito à realização desses grandes objetivos que você precisa. Comece com direção e leveza, isso é melhor do que a pressa. Muitas vezes você quer atropelar, né? O brasileiro, o latino tem muito disso, de sair executando e não parar e pensar o que deu certo, o que não deu certo e o que precisa ser melhorado. Então, avalie isso dentro desse contexto, porque isso vai te ajudar muito a ter resultado. Direção. Direção traz leveza pra gente. Às vezes a gente fica dando tiro para todo quanto é lado, a gente fica perdido. Você já deve ter passado por isso ou está passando por isso. E aí, olha só, para te ajudar nesse contexto, eu quero te fazer um convite aqui. Nós vamos dar um treinamento dia 7, dia 8 de janeiro, objetivo ativado, para você colocar aí todos os seus objetivos ativados para esse ano, para você entender o que precisa ser feito. Nós vamos falar de objetivos, nós vamos falar de metas, nós vamos falar de plano e nós vamos falar do principal. O que precisa ter de comportamento para que ao longo do ano você consiga realizar o maior número de objetivos que você traçou dentro desse contexto, tá bom? Então, se você tem interesse prático, totalmente prático, treinamento, você vai sair já com o seu plano de ação, você já vai sair com diversos contextos ali para você já sair no dia seguinte agindo, e aí você pode se inscrever aqui na bio ou mandar um direct para mim com a palavra objetivo, que eu vou te mandar o link para você poder fazer as inscrições. Você já tem um plano de ação, você já pode fazer o início desse contexto todo para você poder melhorar já esse ano. Tem a nossa mentoria, se você precisar de ajuda, eu vou estar te colocando aqui à disposição essa mentoria. A gente vai fazer um diagnóstico, vou te apresentar uma proposta, eu vou estar te acelerando todo esse processo. É muito mais do que um treinamento. Eu te ajudar mesmo no seu dia a dia a transformar os seus sonhos em objetivos. Se inscreve no canal, porque tem sempre conteúdo inédito aqui para te ajudar, para você poder ir seguindo aí, avançando. A gente tem o objetivo de chegar em 1.000 inscritos, você vai estar ajudando a gente. E tem muito mais conteúdo aqui nas descrições, basta você acessar. Tem a nossa lista de espera que você pode estar se inscrevendo. Eu vou estar te mandando aqui os links sempre antecipadamente, com promoções, com dicas aí para você poder estar já participando junto com a gente aqui dos nossos treinamentos. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo, como eu falei, para a gente chegar ao maior número de inscritos, para que eu consiga te trazer mais conteúdo aqui, mais conteúdo com relevância. Quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.